Olá e bem-vindos a Real Economy. Esta semana estamos na Macedónia do Norte, na capital Skopje. O país recebeu 160 milhões de euros em empréstimos de emergência da União Europeia, conhecidos como assistência macrofinanceira, para ajudar a estabilizar a economia após a pandemia. O país dos Balcãs é candidato à adesão à União Europeia e eu vou falar com o primeiro-ministro Dimitar Kovacevski sobre as reformas que o governo pôs em prática para obter ajuda financeira. Mas primeiro, Guillaume Desjardins foi descobrir como é a situação do trabalho para os jovens aqui. A assistência macrofinanceira existe para estabilizar a economia de um país em tempos de crise. Para a Macedónia do Norte, isso significou lidar com o choque da pandemia. Com muitos trabalhadores a irem para o desemprego, tem havido um efeito tesoura. Por um lado, receitas fiscais lentas, por outro, um aumento acentuado nas despesas sociais. Além disso, os investimentos diretos estrangeiros caíram, afetando as finanças do país. A taxa de desemprego juvenil da Macedónia do Norte tem vindo a diminuir constantemente desde 2005, mas em 2020 voltou a subir. Maria tem 23 anos e conseguiu encontrar um emprego graças à Garantia de Juventude da União Europeia, criada pela Agência dos Serviços de Emprego do país. Claro que foi um momento estressante iniciar uma carreira em plena pandemia, especialmente para os jovens. Na verdade, estou cada vez mais confiante, sobretudo tendo em conta que existem muitos programas que apoiam o nosso país. Mas a situação não é a mesma para todos os amigos de Maria. Para mim foi muito fácil, mas infelizmente não é essa a situação com muitos outros jovens norte-macedónios. Alguns deles têm muito mais dificuldade em encontrar a grande oportunidade, por isso a situação aqui ainda não é a melhor. Enquanto a primeira parcela da assistência macrofinanceira foi enviada como ajuda de emergência, quanto à segunda, a Macedónia do Norte teve de cumprir uma lista de condições, incluindo a criação de uma unidade de desemprego dos jovens. Participa no desenvolvimento das medidas ativas do mercado de trabalho no âmbito do plano operacional e em ver como podemos visar melhor os jovens com estas medidas. É também responsável pela coordenação dos postos de trabalho dos conselheiros da juventude e pelo acompanhamento e informação da Garantia Juvenil. Os 160 milhões de euros da assistência macrofinanceira ajudaram a economia da Macedónia do Norte a ultrapassar a tempestade, mas há benefícios mais duradouros. O dinheiro foi necessário para esse período, a fim de financiar algumas das necessidades orçamentais e balancear os pagamentos necessários, mas por outro lado são reformas que ficam e que terão um impacto positivo no país. Assim, penso que estas reformas devem ter o seu impacto não só a curto, mas também a médio e longo prazo. O impacto do Programa de Fronteiras da União Europeia entra na quarta década de existência. A ajuda mais recente foi dada à Ucrânia e foi de 1.200 milhões de euros. O Comissário para a Economia da União Europeia descreve-nos a importância deste programa. Temos naturalmente interesse na estabilidade da zona, estabilidade no que toca à migração, à paz, etc. Stability for migration, stability for peace, etc. Temos finalmente um enorme interesse com parceiros comerciais destes países, porque os Estados-membros da União Europeia são, em geral, os principais parceiros comerciais de todos estes países. A assistência macrofinanceira ajuda os países vizinhos da União Europeia, como a Macedónia do Norte, a melhorar a estabilidade financeira. Mas há condições. Veja o nosso curso intensivo para saber exatamente como funciona. A assistência macrofinanceira, ou AMF, é o nome dado à ajuda financeira de emergência da União Europeia aos países recém-chegados para estabilizar as suas economias. Ao longo dos últimos 30 anos, houve 77 operações destas, no valor de 16 mil milhões de euros, que ajudaram 27 países. A mais recente é de 1.200 milhões de euros para a Ucrânia, em solidariedade com o povo ucraniano. A AMF surge principalmente sob a forma de empréstimos com condições altamente favoráveis e taxas de juros baixas. Para obter o dinheiro, os países devem ter assinado um programa de financiamento com o FMI, cumprir as condições para o respeito dos direitos humanos e anticorrupção e implementar reformas democráticas, económicas e de governação.
O objetivo mais amplo é ajudar a assegurar a estabilidade e prosperidade para além da União Europeia. Estou aqui no edifício do governo de Skopje para me encontrar com o primeiro-ministro e saber mais sobre o que a assistência macrofinanceira tem significado para o país. Senhor Primeiro-Ministro, muito obrigada por estar aqui conosco em Real Economy. Obrigado pela sua visita e pela possibilidade de estar aqui na Euronews. Que diferença fez a assistência macrofinanceira da União Europeia ao país? A assistência macrofinanceira da União Europeia ajudou-nos muito, não só na perspectiva de uma assistência financeira pura, mas também na continuação das reformas, que começámos no campo da gestão das finanças públicas e nos outros campos. Mas também deu um sinal claro às outras instituições e doadores internacionais e financeiros com quem cooperamos de que temos uma política económica estável em tempos de crise. Quão difícil foi a implementação dessas reformas? A luta contra o crime e contra a corrupção tem dado resultados, à medida que melhoramos a nossa posição nos relatórios da Transparency International. Entramos num país que tem condições democráticas, porque no passado houve deficiências nos procedimentos democráticos no país. E estamos muito felizes por isso. Como assegurar que as reformas não param aqui e são totalmente implementadas no futuro? Asseguramos que temos uma coordenação regular com as instituições da União Europeia e da Comissão Europeia, pelo que temos relatórios regulares. Também trabalhamos muito na implementação de mecanismos internos no país e nas instituições públicas, a fim de assegurar que estas reformas sejam feitas. A Macedónia do Norte é agora candidata à adesão à União Europeia. As conversações são o próximo passo. Até que ponto tem esperança de que elas comecem em breve? A Macedónia do Norte tem um claro objetivo estratégico de se tornar membro de pleno direito das associações euroatlânticas. No ano passado celebramos o 30º aniversário da nossa independência e isso foi acompanhado por nos tornarmos o 30º membro da NATO. Já estamos no 17º ano e ainda não iniciamos as negociações. Infelizmente, no ano passado houve outro desafio que foi imposto pelo antigo governo búlgaro. Com os dois novos governos, iniciámos um novo diálogo, pelo que, juntamente com o primeiro-ministro da Bulgária, já tivemos uma reunião em Skopje a fim de trazer de volta a confiança. Muito obrigada pelo seu tempo e por ter falado connosco em Real Economy. Thank you very much.